É por causa do som. Por causa do barulho. Mas eu não sei calorento. Vocês são calorentos, estão com medo do calor. Não, pois é, tu falou que é pessoa tão importante para o Brasil que eu gostaria que o senhor hoje falasse para os professores da rede pública, para os professores que não compreendem a LDB. Então esse vídeo vai ser para muitas pessoas. Então só está à vontade, vai ter a pessoa lá da universidade que fez a pesquisa, vai fazer perguntas para o senhor e o senhor abre o seu coração. A gente já conhece esse coração. Só vai fazer a pergunta do senhor, tá bom? O senhor, quando responder, o senhor podia, por favor, olhar para cá, apesar de que ela está ali, porque é como se ela estivesse aqui, nesse lugar. E as pessoas vão olhar o senhor, quando olharem o vídeo, vão pensar que o senhor está falando para ela, se o senhor olhar aqui, tá? Quanto menos elas pensarem, melhor. Agora vem uma rajada de metralhadora e acabou a história. Termina rápido. Professor Floresta Fernandes, é uma grande satisfação nós podermos hoje dar início a isso que será uma pequena série de entrevistas na qual nós temos como objetivo reconstituir a história do professor Floresta Fernandes, militante da educação brasileira. Reconstituir aquilo que ainda não está posto nos textos escritos e nas múltiplas oportunidades que o senhor mesmo teve de registrar a grande contribuição que o senhor deu à educação brasileira. O objetivo desse nosso projeto Memórias da Educação é oferecer aos estudiosos da educação brasileira de hoje e do futuro um subsídio adicional àquilo que já está produzido em termos de relato, registro do processo de elaboração das leis de educação desse país. Então, hoje, a minha proposta é que nós comecemos essa conversa pedindo que o senhor nos fale um pouco de Floresta Fernandes, o educador. Quando a educação despertou o seu interesse e tornou o professor, o sociólogo Floresta Fernandes, um militante da educação brasileira? Bem, o conceito de militante da educação brasileira eu aceito como válido. O conceito de educador, não. Eu tenho um tal respeito por esse conceito que eu não acho que eu seja um educador no sentido estrito de um especialista em educação e que tenha contribuído no sentido de inventar, criar inovações educacionais propriamente pedagógicas. Agora, militante da educação, eu fui por contingência, porque aconteceu algo que era inesperado na minha vida e que desviou o curso das minhas ambições iniciais. Como muitos já sabem, eu não acabei o curso primário, fiz o curso primário até o 3º ano e depois fiz o curso de madureza, de acordo com o artigo 100. E através do curso de madureza eu conheci o professor Benedito de Oliveira e o ginásio Riachuelo. A nossa turma foi uma turma que prestou exame no Colégio de Estado de São João da Boa Vista. Chegamos lá em um momento meio desastrado, porque houve uma escola em São Paulo que tentou subornar os professores desse ginásio do Estado e eles ficaram furiosos, naturalmente sentiram-se ofendidos em sua dignidade de professores.
e nós tivemos de passar por uma provação terrível, porque como os professores não sabiam quem era quem, todo estudante era um membro daquele grupo que tentou comprar uma condição favorecida nos exames. O fato é que essa situação nos levou a perder 3 colegas. A nossa turma não perderia nenhum colega. Nós perdemos 3 colegas. Sofremos um peneiramento severo. Esses professores do ginásio eram muito competentes, muito exigentes, e eu era um misto de autodidata e de um estudante do ginásio de Madureza. Ao longo da minha vida, eu sempre estive agarrado a livros. Trabalhava, brincava na rua, muito pouco, e lia livros, gostava de romances, gostava de história, gostava de vários assuntos. Então, eu li muitos livros para a minha idade. E aconteceu que, nesse colégio, eu fui submetido a provas que tiveram de tornar públicas certas qualidades que eu tinha como expositor e como professor. O colégio, o ginásio Riachuelo, durante 3 anos foi o nosso lar. O professor Benedito de Oliveira nos deu a chave do colégio. E nós, depois de terminadas as aulas, nós continuávamos lá. No sábado nós íamos para lá, nós trabalhávamos de manhã, depois tomávamos banho no colégio, e tivemos um lar com convivência muito estreita entre os professores de melhor qualidade e os próprios estudantes. Nós próprios selecionamos a técnica da preparação como sendo a melhor para nós, de modo que cada um de nós preparava os colegas em determinada área do ensino. E, além disso, nós escolhemos para estudar não só os livros indicados nos colégios particulares e oficiais, que eram colégios de ginásio. O primeiro ano correspondia a 3 anos, o segundo a 1 ano e o terceiro a mais 1 ano. Nós estudávamos em livros que faziam parte dos recursos intelectuais usados pelos estudantes na preparação para a Universidade de São Paulo, para a seleção, para o exame de habilitação. Com isso, nós conseguimos suportar a situação que se criou e, ao mesmo tempo, nos encaminharmos em direções que destoavam do que constituíam as nossas atividades básicas. Eu próprio dei aula em alguns campos. Cada ano nós variávamos um pouco, e
nos exames nós tivemos pleno êxito. E terminado o curso, o professor Benedito Oliveira conseguiu, no Ministério da Educação, o registro precário de professores para cada um de nós. E eu, então, tentei ser professor numa escola em São Paulo. Eu sou obrigado a omitir o nome da escola. E o professor Enio Chiesa, que era nosso professor de latim e ao mesmo tempo amigo de um dos diretores da escola, conseguiu que alguns de nós fôssemos indicados para lecionar nessa escola. E nós fomos aceitos, eu pelo menos fui aceito, sob uma condição, que eu assinasse nos livros que recebia o pagamento devido ao professor, mas receberia apenas a metade daquilo que era estabelecido como regular. Isso me causou uma profunda indignação e me levou a querer fazer o curso na Faculdade de Filosofia, movido pela ingenuidade de que, sendo licenciado, as escolas não poderiam fazer isso comigo. É claro que, terminado o curso, como eu comecei a trabalhar muito cedo, com 6 anos, e sempre me mantive trabalhando, eu escolhi um curso de meio tempo, meio período. E o curso escolhido foi de Ciências Sociais. Ao mesmo tempo eu fiz exame para o pré-universitário. Me classifiquei nos exames de pré, se não me engano, em 2º lugar, e no curso de habilitação a Ciências Sociais, em 5º lugar, sobre 6 alunos aprovados. A faculdade era muito rigorosa na seleção dos candidatos. Havia 30 vagas, 29 candidatos e 6 foram aprovados. Havia um desperdício de gente, de talento? Não. Havia uma tentativa racional de recrutar o melhor talento que eles encontravam. E na Faculdade de Filosofia, como estudante, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários professores franceses e não fui aluno de Fernando de Azevedo, mas convivi com ele. Logo no 2º ano, o professor Poligon quis transformar o trabalho que eu tinha feito no 1º ano no projeto inicial de uma pesquisa mais ampla que proporcionaria o grau de doutor em ciências, e me ofereceu o lugar de assistente. E quando se criasse a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, eu seria convidado para ser professor dessa faculdade. Era um convite muito generoso, né? Muito amplo. O professor Fernando de Azevedo, que havia conhecido, não sei como, a minha situação pessoal, tomou uma vez a iniciativa de ligar para casa e eu morava na casa de uma amiga, Ivana Birman de Castro, foi criada pela minha madrinha, e que era uma espécie de segunda mãe. E é claro que na casa dela havia telefone, havia recursos que eu não teria na minha casa. E eu não estava, ele deixou recado, e pelo telefone ele pôs-se à disposição para me ajudar financeiramente
para pôr ao meu alcance a biblioteca dele e, ao mesmo tempo, para orientar o meu trabalho se eu o desejasse. E eu agradeci tudo, movido por um conselho que eu li no livro Gil Braz de Santillana, que é o melhor dos favores é não aceitá-los, se possível, não é? E o fato é que, terminado o curso, eu fui convidado pelo professor Fernando de Azevedo para ser assistente dele. E também tinha sido convidado por um colega na área de estatística, mas não aceitei porque julgava que eu não tinha competência para essa tarefa. A questão ficou então entre Fernando de Azevedo e Polygon. Polygon foi a casa de Fernando de Azevedo para defender a minha nomeação como segundo assistente da cadeira de Economia e História das Doutrinas Econômicas, dizendo que a sociologia dispunha de muita oferta de candidatos e a economia não. O Fernando de Azevedo disse que ele também precisava da minha colaboração e que então cabia a mim escolher. Eu gostava muito de economia, mas também gostava igualmente de sociologia. E além disso, sentia que podia trabalhar melhor com Fernando de Azevedo, porque ele tinha um espírito mais radical, se considerava um socialista, estava aberto para os problemas das reformas sociais e era um professor com o qual eu convivera mais do que o professor Ligon, apesar de não ter sido aluno dele. Então eu me tornei assistente da cadeira de Sociologia 2, não é? E vejam vocês aí a situação que se criou. Eu não fui preparado, apesar de ter feito o curso de licenciatura e assistido aos vários cursos que um professor deve assistir numa faculdade de filosofia, eu não fui preparado para ser um professor de sociologia e muito menos para ser um educador, que é alguma coisa mais complexa. Há uma diferença entre o professor e o educador. O educador deve ter uma imaginação pedagógica e eu tinha uma imaginação, vamos dizer, sociológica. Trabalhei com Fernando de Azevedo e em seguida com Roger Bastide, porque ele achava que ele estava em vias de voltar para a França dentro de um ano e meio, e ele convocou uma reunião do departamento para dizer que ele não estava escolhendo o assistente da cadeira, mas o substituto dele, e que, portanto, ele se atrevia a sugerir à faculdade que eu fosse contratado como primeiro assistente para ser o substituto dele na cadeira de Sociologia 1. Isso criou um problema nas relações dele com Fernando de Azevedo, mas me abriu as portas para ter uma carreira como professor de Sociologia e, ao mesmo tempo, como pesquisador no campo dessa disciplina. Embora eu me devotasse aos estudantes e aprendi com o Antônio Cândido a ser muito dedicado aos estudantes, o Antônio Cândido uma vez teve uma conversa dura comigo